Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre reportagem. Oi, Elisângela, tudo bem? Como é que está a nossa querida intérprete? Vamos aos objetivos, então, da nossa aula? Ler reportagens e conhecer algumas características desse tipo de texto. Compreender o uso e efeito de sentido de conjunções. Reconhecer a diferença entre notícia e reportagem. Você se recorda o que é uma reportagem? Claro que sim. E que tal lermos uma reportagem e revermos os elementos básicos da reportagem? K-pop. Entenda o fenômeno pop coreano que conquistou o Brasil, por Ricardo Nishida, em 19 de 8 de 2017, 2h13. Você pode não acompanhar ou conhecer muito sobre K-pop, o gênero musical pop coreano, mas com certeza já ouviu algo ou virá a ouvir muito. Basta pesquisar no Google Trends a curva ascendente de pesquisas sobre fenômeno cultural pop que saiu da Ásia e virou uma verdadeira febre mundial, principalmente entre o público adolescente. Então, aqui a referência, ó, clique RBS para vocês pesquisarem. Atividade 1. Quem é o autor da reportagem e qual o tema da reportagem? Coloquei aqui na imagem o K-pop para vocês conhecerem esse grupo, caso você não tenha visto ainda no Google Trends. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado? Conseguiu realizar a atividade? Então vamos gabaritar aqui, ó. Quem é o autor da reportagem? Muito fácil, né? E qual o tema da reportagem? O autor é o Ricardo Nishida. E o tema sobre o sucesso do K-pop no Brasil. Observe aqui, ó. Sempre vai aparecer o autor da reportagem. Por vezes está aqui próxima ao título, por vezes aparece embaixo no rodapé, mas sempre tem o autor, é fácil de perceber. A atividade continuada será a leitura. Grupos com diversos integrantes talentosos que cantam, dançam, atuam e treinam intensivamente até atingir o status de ídolos e ditam tendências de moda, estilo e comportamento. Músicas com uma diversidade infinita de estilos. Batidas pop com básicas de música eletrônica, hip hop, rock e outros estilos. Tá aqui mais imagens para vocês perceberem, ó,
o estilo deles até no vestuário, né? Importante observar. Continuando. Coreografias marcantes, complexas e sincronizadas. Letras que falam sobre amor, angústia e esperança dos jovens. Videoclipes e shows com produções cinematográficas. Tantos atributos de sucesso têm atraído uma multidão de fãs ao redor do globo. Então aqui, ó, no clique, para vocês olharem quem são os K-Pops. Atividade 2. Aqui eu coloquei a imagem mesmo para você observar. Então, K-pop, entenda o fenômeno pop coreano que conquistou o Brasil. Além do corpo do texto, quais outros elementos há na construção da reportagem? Olhe bem. Pense aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado? Claro que você já deu conta de realizar a atividade. Mais uma perguntinha antes. O caderno está aí do lado? Lápis e caneta? Anotando as dúvidas? Ah, muito bem. Além do corpo do texto, quais outros elementos você observou na construção da reportagem? Então, olha só. Nós vimos que tem uma imagem fotográfica, a manchete, e aqui, ó, os ícones de compartilhamento na rede social. Por exemplo, ó, o Facebook, o Instagram, o Telegram, o WhatsApp. Percebeu? Então, ó, retomando aqui, ó, eu perguntei para você quais os elementos de construção. Então, é importante observar isso na hora de construir a sua reportagem. Atividade 3. Exato, esse coraçãozinho. Então, você pode acompanhar ou conhecer muito sobre o K-pop, gênero musical pop coreano, mas com certeza já ouviu, ouvirá, ouvir muito. Qual a relação estabelecida pelo MAS? Aqui eu coloquei a imagem, né, ó. Justamente é a base do coraçãozinho, é o símbolo, né, do K-pop. Tá ok? Então, observa aí, ó, K-pop para você. Qual é a relação estabelecida pelo MAS? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado?
voltei a gabaritar contigo a atividade. Vamos conferir? Qual a relação estabelecida pelo mas no texto? Então, retomando aqui, a gente observa que o mas estabelece uma relação de porém, uma relação de oposição. Então, a relação é de oposição àqueles que já ouviram falar do K-pop. Você pode não acompanhar ou conhecer muito sobre K-pop, o gênero musical, mas eu posso substituir também por um porém, e aí você percebe bem o sentido. Conferiu? Continuando, nós vamos fazer a atividade 4, e a proposta é: famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Ir para o campo à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Então, aqui a referência da UAU. De acordo com o texto, por que as famílias foram para o campo? Observe alguns detalhes aqui no texto, né? Contextualizando o que a gente acabou de conversar sobre conjunções. Eu tenho aqui a conjunção porém, percebeu? Então, porém, algumas famílias. Então, é comum eu usar nos textos conjunções para dar essa ideia. Percebe? Eu te proponho, por que as famílias foram para o campo? Releia calmamente o texto, faz direitinho no caderno, que eu volto já para conferir contigo, combinado? Oiê! Voltei, conferi contigo. Lembra que a prof deu uma dica quando você tem uma atividade assim com texto? Qual foi a dica? Você está lembrado? Importante reler, Nós vamos fazer isso agora juntos. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Até aqui tudo bem, a linguagem está bem inteligível. Ir para o campo à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Tranquilo. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. Observe o sentido de algumas palavrinhas como caos urbano.
O que você entende, depreende por caos urbano? O que é caos para você? Aquela bagunça, aquele horror, aquela agitação, aquele povo indo, vindo, aquele trânsito engarrafado, aquele horário do rush, tudo lotado, apinhado? Sim, é o caos urbano. Outra colocação aqui, ó, é viver literalmente no meio do mato. Literalmente significa assim, ó, no meio do mato é no meio do mato mesmo. Então, literalmente significa exatamente. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Então, olha aqui, ó, neste final, ele coloca assim, pessoas que cursaram a faculdade. Então, depreende-se, observa o quê? Que são pessoas estudadas, esclarecidas, né? Desfrutavam significa o quê? Que elas tinham essa opção, elas conseguiam ter um conforto na cidade. E elas não aguentaram o que exatamente? Olhe bem, a correria. Então, vai trabalhar, volta, acorda cedo, pega condução, não sei o quê. Falta de liberdade, né? Então, você ficava cerceado ali. O trânsito. Então, aquele trânsito caótico, fila, engarrafamento, ficava horas, às vezes, rodando para achar um local para estacionar, não é mesmo? Por vezes, compensa até ir a pé. E o excesso de consumo. Então, aquele estímulo a você ficar sempre, compre isso, faça isso. Aí, a resposta sintetizada para você. Porque acreditavam que o campo possa dar uma vida melhor, uma vida mais simples e, além disso, escapar do caos urbano. Falamos do caos urbano, o rush, a falta de estacionamento, o ir e vir alucinado, correndo das pessoas, a pressa, pressa, pressa. Então, olha aqui, ó, essa correria, a falta de liberdade, pode isso, não pode aquilo. Às vezes a pessoa mora num condomínio que quase tudo é proibido, ou num prédio que nada pode, ou não pode entrar numa praça, tem horário limitado, quer dizer, as limitações. E aí, o consumismo. Esse estímulo ao consumismo, né? Através do quê? De estarem te abordando na rua, fora o marketing, fora o pessoal que te cerca. Então, é importante você perceber aqui, ó, as razões dessa vida melhor. Qual é a vida melhor? É a vida mais simples do campo. Vamos ver então qual é essa vida mais simples do campo? A professora pôs uma imagem, ó. Só de olhar aqui você já nota, ó, a tranquilidade, a paz, não tem horário, não tem correria, né? O ar é puro, não é poluído. Tudo muito calmo, muito gostoso. Observe como a imagem complementa essa informação, ok? Atividade 5. 3 grandes questões sobre a privatização do saneamento. A aprovação do novo marco legal reacende a discussão sobre pontos relevantes para um serviço que pressupõe o monopólio do operador. A partir do que se lê no título, manchete, qual será o tema da reportagem? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado?
Claro que você já finalizou a atividade, então bora lá conferir, ó. A partir do que se lê no título, manchete, qual será o tema da reportagem? Conseguiu perceber? O tema da reportagem será a privatização do saneamento básico. Exatamente. Diferença entre notícia e reportagem. Então, qual é essa diferença? Você já percebeu? Olha só, a função básica tanto da notícia quanto da reportagem é informar. Ponto. Contudo, a notícia é objetiva e traz um relato dos fatos. A reportagem, ela vai problematizar, ela vai mostrar as causas, as consequências. Então, ela aprofunda mais aquela notícia. Ela complementa mais aquilo que você quer saber sobre um determinado tema. Percebeu? O que aprendemos? Lemos e interpretamos reportagens. Então, uma reportagem, ela é aprofundada, ela trabalha a causa, a consequência. Analisamos alguns elementos. Que elementos? Manchete, título, lead e o corpo da reportagem. Compreendemos uso e efeito de sentido da conjunção mas. Qual é o efeito? Mas, porém, contudo, todavia, de oposição. No texto que estudamos, mostrava exatamente isso. Vimos a diferença entre notícia e reportagem. Importante você perceber que a notícia, ela tem o tempo dela, é na hora. Senão, como dizem por aí, fica notícia velha. E a reportagem pode ser lida a qualquer tempo, ela tem relação de causa e consequência e é mais aprofundada sobre um determinado assunto. Conferido? Neste vídeo, nós falamos sobre reportagem. Espero que você tenha gostado e até breve.